Bom dia, professor Francisco José de Almeida, da disciplina Introdução ao Método de Elementos Finitos. Eu vou apresentar para vocês pós-processamento. Bom, pós-processamento subentende duas etapas: visualização dos resultados e validação dos resultados. Depois nós temos a avaliação dos resultados, que não é mais a minha disciplina. Foi falado disso no começo da disciplina, lá nas primeiras aulas. Bom, visualizar os resultados, então, é rever os resultados que o software calculou para a gente. Eu vou ver a forma deformada no meu modelo, vou ver as tensões solicitantes no modelo, e vou ver as forças de reação no modelo. A forma deformada do modelo, então, eu aplico uma certa condição de contorno, uma fixação, carregamento, tenho o meu modelo, mando o software executar e ele mostra como a peça se desloca, como ela se movimenta. A forma deformada do modelo dá uma ideia rápida se as cargas estão corretas. Por exemplo, esse caso aí é uma viga engastada com uma carga distribuída para baixo. Então todos nós sabemos, tomara que sim, que essa viga vai encurvar para baixo. No engastamento ela vai ficar fixa, a esquerda vai ficar fixa e ela vai fazer uma curva para baixo e o máximo de deslocamento é na extremidade livre à direita dela. Se eu fizer uma análise e o software falar que essa peça deslocou para cima, alguma coisa eu errei. Por exemplo, eu posso ter errado o sentido da força, né? Eu coloquei para cima e era para baixo. Coloquei uma força de menos 10 N era mais 10 N, por exemplo. Alguma coisa assim. Então eu bato o olho e vejo se eu não errei em nada. Não há nenhum erro crasso, né, na minha análise. E a legenda, ela apresenta o deslocamento máximo da minha peça. Dá um zoom ali e vejo o deslocamento máximo da peça, por exemplo. E se eu quiser, todos os softwares de elementos finitos, praticamente, eu acho que todos, não conheço todos no mundo, né, mas todos que eu conheço, eles permitem animar a deformação da peça. Então eu mostro a peça se movendo, né, do início dela até a posição final dela devido à solicitação. O movimento Nastran, por default, a hora que eu mando executar, agora a hora que ele termina a execução, ele automaticamente mostra para mim a peça deformada já. É o default dele. Se eu não tiver ela deformada ou tiver desligado, quiser ligar de novo os deslocamentos da minha peça, eu vou na barra de ícones, o ícone Deformed, clico nele e ele vai mostrar então a peça deformada com os deslocamentos. E se eu já tiver ela apresentada e eu quiser ter um pouco mais de controle do deslocamento da peça, eu clico no ícone Options, da barra de ícones. Eu tenho uma tela, aparece uma janela, eu tenho lá a abinha, a orelhinha Deform Options, e aí eu ativo ela e mostra a peça deformada também, com os deslocamentos calculados. Para animar o deslocamento, eu vou na barra de ícones, o ícone Animate, defino quais são as opções que eu quero, quantos frames e quanto tempo eu quero que muda o frame, assim por diante, ele mostra para mim a peça se movendo. Vamos fazer isso no tutorial. Bom, as tensões solicitantes também. Eu posso ver várias tensões, o software só tem várias opções para me apresentar tensões na peça. Os usuais são componentes de tensão normal XYZ, tensão de elemento no plano XY, no plano YZ, no plano ZX, sempre direções globais. Tensões principais, σ1, σ2, σ3, tensões de resistência, tensão equivalente, intensidade de tensão, cisalhamento máximo, várias opções. Só você calcula várias variações. No caso, o Nastran calcula várias opções também, assim como vários outros. E o melhor jeito de visualizar elas é usando plotagem de contorno, ou contour plots, ou seja, preenchendo os elementos com cores. É isso como está na figura aí. E eu tenho também a minha legenda e eu tenho o valor da tensão máxima. E como é por cores, eu bato o molho na minha peça, no meu resultado, e eu vejo, por exemplo, as regiões que estão em vermelho, que são as tensões maiores. E aí eu vejo se isso vai ser um problema para mim ou não, né? Chamados pontos quentes. Cor vermelha é uma cor quente, cor azul é uma cor fria. Então, tensões menores são plotadas em azul.
e tensões maiores são plotadas em vermelho. Eu tenho um gradiente de cores aí, como apresentado na minha legenda de cores. Eu tenho duas opções para apresentar a solução: solução nodal e solução elementar. Solução nodal, então, para a gente entender como é que o cálculo é assim. Então eu tenho, por exemplo, uma peça, eu coloquei só 6 elementos para não ficar louco aqui. Cada elemento tem 4 nós. Eu vou abrir esses elementos aí, então elemento 1, nós 1, os 4 nós. Vamos dizer que eu quero a tensão nesses nós, eu quero a tensão na peça, e eu calculei, então no nó 1, no primeiro nó do canto lá superior esquerdo a tensão é nula, no canto superior direito, no nó do canto superior direito a tensão é 1, no canto superior esquerdo a tensão naquele nó é 1 também, e no canto superior direito a tensão nesse nó é 2. Então tem 1, 0, 1, 1, 0, por exemplo. As tensões calculadas desses nós, desse elemento. O próximo elemento, também o software calculou as tensões dos nós e, por exemplo, calculou 2, 3, 3 e 4. Próximo elemento, as tensões 4, 5, 5 e 6. Próximo elemento, tensões nos nós 2, 3, 3 e 4. Próximo elemento, tensão dos nós 4, 5, 5, 6. Último elemento, tensão dos nós 6, 7, 7, 8. Bom, como que o software calcula e apresenta a solução nodal? Então, por exemplo, o nó lá no canto superior esquerdo só está no elemento 1. Então a tensão é aquela mesma, a tensão é 0. Agora o próximo nó à direita, ele está no elemento 1 e a tensão vale 1. E ele está no elemento 2 e a tensão vale 2. Então eu tiro a métrica, somos 2 dividido por 2. Então, por exemplo, ele pega esse nó aqui, soma 1 mais 2 dividido por 2, ele fala que a tensão nesse nó é 1,5, que é a tensão que veio do elemento 1 e a tensão que veio do elemento 2. Cálculos dos elementos, cálculos elementares, não é isso? Próximo nó era 3 e 4. Tensão no nó, nesse nó, devido ao elemento à direita é 3, a esquerda é 3, a elemento é 4, então ele fez a conta. 3 mais 4 por 2, 3,5. Próximo nó, aquele nó no meio lá, esse nó ele participa de 4 elementos. Eu posso ter tensões calculadas, eu tenho tensões calculadas nesses 4 elementos. Ele soma todos e divide por 4. Então ele somou 2 mais 3 mais 3 mais 4, dividiu por 4, deu 3. Próximo, ele somou 4 mais 5 mais 5 mais 6, dividiu por 4, deu 5. Próximo, ele somou 4 mais 5, dividiu por 2, que é o nó lá de baixo. Esse nó só está em 2 elementos, 4,5. E o próximo, 6 mais 7, dividido por 2, 6,5. Então agora ele tem o cálculo das tensões em cada um dos nós, e ele apresenta esse resultado para mim. Então, por exemplo, o primeiro elemento, o segundo, terceiro, quarto lá, quinto, sexto. Os que estão sem valor é porque já foram calculados anteriormente, não é isso? Então, já foram indicados no elemento anterior. E a solução elementar? A solução elementar é diferente. O que ele faz? Ele calcula a tensão média no elemento. Então, de novo, eu tenho lá 6 elementos. De novo, eu tenho os valores das tensões em cada um dos nós. Peguei os mesmos valores. Como é que ele calcula? Então, ele pega lá, elemento 1. Elemento 1 tem 4 nós. No primeiro nó, tensão é 0. No segundo é 1. No terceiro é 1. No quarto é 2. Então, ele soma 1, 0, mais 1, mais 1. Mais 2 dividido por 4. Então, esse elemento tem uma tensão de 1. O elemento inteiro, a tensão média do elemento é 1. Próximo elemento. Soma 2, mais 3, mais 3, mais 4. A tensão média desse elemento é 3. Próximo. Soma 4, mais 5, mais 5, mais 6, que são as tensões em cada um dos nós desse elemento. Divide por 4, que são 4 nós desse elemento. Dá 5 e assim por diante. De baixo 3, 5, 7. Bom, no caso do Inventor, para plotar as tensões. Então eu vou lá na árvore de comandos, em resultados, eu clico no resultado que eu quero, botão direito do mouse ali que eu quero, mando ele mostrar display. E ele vai mostrar para mim, por exemplo, nesse caso, tensão de von Mises. Se eu quiser, dentro da janela de visualização, eu tenho um menu em que eu tenho tensões e todas as tensões que o software vai mostrar para mim. Então está lá, tensão normal na direção X, na direção Y, na direção Z, tensão de aceleramento do plano XY e assim por diante. Eu tenho várias e várias opções aí que o software calcula para mim
e eu vou pedir para ele mostrar essas tensões todas calculadas para mim. Para animar a visualização de tensões, o procedimento é o mesmo. Eu clico no botão Animate e ele vai animar a minha peça, variando o valor das tensões de 0 até o máximo em cada nó. Bom, eu também posso visualizar as forças de reação. E a ideia básica é que as forças de reação elas têm que equilibrar as cargas aplicadas. É isso? E para visualizar essas forças de reação no Inventor, eu vou lá então naquele menuzinho que eu tenho na janela de visualização, onde está escrito estresse que é tensão, eu escolho a opção força de reação, ele mostra para mim meu modelo com as forças de reação apresentadas, também colorida, também tem a legenda. Bom, no caso do Inventor Nastran, o cálculo das forças de reação já é default, ele calcula por default. Mas se eu quiser pedir para ele não calcular mais, ou alguém pedir para ele não calcular e eu quiser reativar, eu vou na barra de ícones, ícone Edit, aparece a minha janela de análise, Edit Análise, e eu tenho lá SPC, que é as cargas de reação. Eu marco, eu ativo e desativo esse box, essa caixa, e ele calcula ou não calcula as forças de reação. Bom, aí eu vou validar os resultados. É imprescindível que eu tenha resultados válidos para poder tomar as decisões. Porque se eu tiver uma informação não correta, eu tomo uma decisão errada. A decisão não vai ser boa. Então eu tenho que ter uma boa informação, uma informação confiável, para que a minha decisão seja uma decisão boa. Então, no caso da medicina, eu preciso validar os resultados, né? Porque eu vou tomar decisões em cima dele depois. Por exemplo, eu descubro que a tensão na peça é maior que a tensão limite do material. Quer dizer que a peça vai quebrar. Tenho que tomar uma decisão. Mas eu tenho que confirmar se a informação está correta, se realmente a peça vai quebrar, né? Quer dizer, se o software calculou direito. Então agora nós vamos discutir como é que eu faço para validar os resultados que o software mostra para mim. Muito bem. É lógico que depende do tipo de análise que eu estou fazendo, no nível de tolerância, né? Nível de acuracidade, depende da análise que eu estou fazendo. Se é uma pré-análise, se é uma análise detalhada final, se é uma otimização de produto, se é uma ideia de grandeza, depende, né? Mas de qualquer forma, eu vou fazer as seguintes perguntas para validar os resultados. Primeiro, o resultado da análise é compatível com o cálculo manual da experimental? Muitas vezes isso aí não serve, porque eu não tenho cálculo experimental ou cálculo manual antes. Por exemplo, é um modelo, uma peça tão complexa que não dá para fazer o cálculo manual. E eu não fabriquei essa peça ainda para testar experimentalmente. Então eu não tenho ideia qual vai ser o resultado final. Então muitas vezes eu não consigo fazer essa pergunta. Mas muitas vezes eu tenho uma peça parecida, eu já tenho uma peça que foi fabricada, que é parecida com essa que eu estou desenvolvendo agora. Então é lógico que o resultado não vai ser o mesmo, mas pelo ordem de grandeza eu consigo ter. Por exemplo, eu tenho uma mesa de madeira com uma certa espessura. Eu sei quanto que ela deforma, quanto que ela desce, na hora que eu sento em cima dela. Aí eu vou fazer uma nova mesa, vou fazer uma nova mesa com outra espessura. Uma espessura maior, por exemplo. Eu não sei o valor que vai dar, porque eu estou projetando essa mesa agora. Mas eu tenho ideia, quer dizer, se a anterior, que tem uma espessura de 1 polegada, ela deformava 1 milímetro, essa nova que eu estou fazendo, que tem uma espessura de 3 polegadas, ela deve deformar menos que 1 milímetro, porque ela é mais espessa, né, mais rígida. Então eu falo, puxa, deve dar mais ou menos 0,9, 0,8. É um chute que eu faço como engenheiro, então eu consigo ter uma ideia, né? Eu uso uma informação experimental anterior. Pode ser que eu não tenha desse modelo que eu estou fazendo. Mas eu posso ter alguma coisa próxima que eu posso me basear para ter ideia. Bom, tirando essa que eu coloquei, pergunta 0, 5 perguntas são. O deslocamento apresentado pelo modelo está correto? Ou seja, só está me calculando um deslocamento que é realmente o certo? A região onde está localizada a tensão máxima está no lugar correto? O valor da tensão máxima é o correto? Ele está acima do regime elástico ou não? As forças de reação estão equilibrando as cargas aplicadas? Aí você fala assim, professor, mas como é que eu vou saber responder essa pergunta? Como é que eu vou saber se o deslocamento está correto? Como é que eu vou saber se a região da tensão máxima está correta? Como é que eu vou saber se o valor da tensão máxima está correto? Como é que eu vou saber se a força de reação está correta? Porque eu sou engenheiro. Eu fiz Recência 1, Recência 2, Recência 3. Vamos pegar uma coisa bem simples aqui, um caso bem simples. Uma viga engastada com uma carga concentrada na extremidade livre e transversal. Bom,
Eu já sei antes de começar como é o deslocamento dessa peça. Mas essa peça é o que está em verde aí, eu tenho certeza, eu já sei. Eu sou engenheiro, já vi isso várias vezes. Aí eu mando analisar esse aí para elementos finitos num software. Aí o software vai falar para mim, o deslocamento é para cima. Eu falo, pô, tá errado. Ele falou, o deslocamento máximo é no meio da peça. Eu falo, opa, tá errado. No meio do vão. Falou, tá errado. O deslocamento máximo é torcendo a peça. Opa, tá errado. Então eu sei dizer, eu não sei o valor exato do deslocamento final, mas eu posso qualificar. Eu sei que o deslocamento é mais ou menos desse jeito que está aí. Se o software mostrar um deslocamento diferente, alguma coisa está errada. Tensão máxima. Todos nós sabemos que uma viga engastada tem tensão máxima no engastamento. Aí eu mando o software calcular para mim. Aí ele fala que a tensão máxima é lá no meio do vão. Eu falo, opa, tá errado. Porque todo mundo sabe que a tensão máxima é no engastamento. Alguma coisa eu errei no modelo. Valor da tensão máxima. Mas como é que eu sei o valor da tensão máxima? Eu não sei o valor exato. Mas eu tenho ordem de grandeza. Por quê? Porque eu sou engenheiro. Ou seja, a hora que eu vou fazer um modelo para fazer a análise de elementos finitos, eu vou chutar as dimensões desse modelo. E eu vou chutar uma espessura de peça que eu tenho quase certeza que vai dar certo, porque eu sou engenheiro. Eu não vou projetar uma mesa de madeira para eu colocar meu computador em cima, que tem uma espessura de 1 metro de espessura. Tá na cara que isso é uma besteira. Não precisa disso, é de mais ou menos 1 polegada, todo mundo sabe. Olha para sua mesa e vê que é verdade. Eu sou engenheiro, eu tenho ordem de grandeza, eu tenho bom senso. Então eu nunca vou modelar uma peça, uma mesa, por exemplo, de madeira, que é para eu sentar em cima, com uma espessura de 0,001 milímetro, porque está na cara que ela vai quebrar. Não precisa usar elementos finitos para chegar nesse resultado. Então, se eu fizer isso, vai dar uma tensão monstruosa. Falando, nossa, a peça quebra. Lógico que a peça quebra. Eu sabia antes de começar a análise. É uma coisa ao contrário. Se eu fizer uma mesa com uma espessura de 1 metro, vai dar uma tensão ínfima. Olha, está sobrando. Lógico que está sobrando. Eu sei isso antes de começar. Então, a hora que eu olho o resultado, eu sei mais ou menos o que vai acontecer. E se eu sou um bom engenheiro, eu chuto a espessura quase exata já. Quase certinha já. Portanto, eu sei que a peça não vai quebrar. E a tensão vai estar próxima do limite do material. É lógico que se eu não for um engenheiro tão bom, eu posso ter um pouquinho acima, um pouquinho abaixo da tensão limite. Ou seja, eu chutei um pouquinho menos da espessura necessária, um pouquinho mais do que é necessário. Aí eu corrijo nos próximos passos, não é isso? Finalmente, força de reação. Bom, força de reação, você aprendeu isso em resistências materiais. Né? Por exemplo, se eu tiver uma força de 1 tonelada para baixo, nessa estrutura minha aí, é lógico que a força de reação vertical no engatamento tem que ser 1 tonelada para cima. Aí manda o software calcular e fala, a força de reação é 0,9 toneladas. Fala, opa, o que aconteceu? Sumiu 0,1 tonelada na pedra? Eu errei alguma coisa. Por exemplo, eu errei a malha, minha malha está muito ruim. A malha está muito ruim, eu perdi energia na estrutura. Então, eu sei responder essas 4 perguntas. Não o valor exato, não quantificar o valor, mas qualificar. Eu tenho ordem de grandeza. Olha, mais ou menos isso que vai dar, porque eu sou engenheiro. Muito bem. Aí eu verifico se a malha é adequada, porque muitos erros que ocorrem são porque a malha é ruim. A malha foi mal desenvolvida, foi mal gerada, é uma malha muito esparsa, por exemplo, tem muito poucos elementos, ou o tipo de elemento é muito ruim e assim por diante. Nós já discutimos isso no capítulo de geração de malha. Bom, é lógico que sempre é discutível isso daí, porque pode ser que a malha seja boa para uma situação, mas seja ruim para outra. Por exemplo, com um anteprojeto, uma malha mais esparsa é boa, porque eu quero ter uma ideia de grandeza. Agora, para otimização, a malha tem que ser muito mais densa, para ter uma resposta muito melhor, muito mais exata, muito mais acurada, que é o termo certo, não é isso? Muito bem. Então, como eu posso verificar se a malha está boa? A primeira coisa é olhar a estimativa de erro que o software pode me oferecer. Não é todo software que calcula a estimativa de erro. Então, se tiver, eu vejo lá. Se a estimativa de erro é grande, quer dizer que eu devo ter errado bastante. É lógico que é um cálculo de estimativa de erro. O cálculo não calcula o erro exato, porque se o software calcular o erro exato, ele corrigiria automaticamente. Né? Então ele falou, ó, eu acho que você errou mais ou menos tanto. Acho que vai dar mais ou menos o erro, mais ou menos. Aí eu vou lá e corrijo para ter uma resposta melhor. Mas se eu não tiver estimativa de erro no software, como é que eu posso fazer para verificar se a malha está adequada? Então eu ploto a solução elementar e a solução e vejo se eu tenho altos gradientes de tensão, por exemplo, no resultado. Por exemplo, eu tenho um elemento, a tensão naquele elemento é 10. No elemento do lado, a tensão é 20. Cara, houve um gradiente muito alto de tensão aí.
Está na cara que eu preciso usar elementos no meio, aí subdividir esses elementos grandes em elementos menores para dar um gradiente de tensão mais contínuo. Né? Então começa em 1, vai para 2, para 3, para 4, para 5, para 3, ou começa em 10, vai para onde eu até chegar no 20. Não é coisa do 10, vai para o 20 dar um pulo desse. Está na cara que a minha malha está ruim. Né? O meu gradiente de variação da grandeza, por exemplo, tensão, deslocamento, deve ser um gradiente pequeno, né? Porque quer dizer que a minha malha está fluida, mas está dando um resultado bom. É isso. Outra coisa que eu posso fazer é plotar a resposta nodal, plotar a resposta elementar. Se a diferença for muito grande entre as duas, é que eu tenho problemas na malha. Vou explicar isso melhor para você aqui. Então vamos lembrar, eu já fiz o cálculo de resposta nodal e resposta elementar. Vou recuperar lá. Então vou pegar uma legenda de cores, por exemplo. De 0 a 2 é azul, de 2 a 4 é verde, de 4 a 6 é amarelo, de 6 a 8 é vermelho. Uma legenda qualquer. 4 cores. Podia ser mais, podia ser menos, qualquer coisa aqui para não ficar 2 horas mostrando isso daqui. Muito bem. Então, resposta nodal. Se eu recuperar lá do slide anterior, o cálculo da resposta nodal, no primeiro nozinho lá em cima, no canto superior esquerdo é 0, depois é 1,5, depois 3,5, depois 5 e assim por diante. E se eu usar essas cores, eu vou ter mais ou menos essa figura mostrada pelo software. Então, naquela região azul, as tensões é de 0 a 2, depois de 2 a 4 no verde, de 4 a 6 no amarelo, de 6 a 8 no vermelho. Agora, se eu mandar ele plotar a solução elementar, e eu lembrar lá também do slide anterior, no primeiro elemento lá no superior esquerdo a tensão é 1, depois é 3, 5 assim por diante. Ele vai plotar essa imagem para mim. As mesmas cores. Azul de 0 a 2, caso o elemento tenha uma tensão média 1, depois verde, 2 a 4, depois amarelo de 4 a 6, depois vermelho de 6 a 8. Se você olhar os dois de longe, está parecido, né? Realmente as tensões estão distribuídas de uma forma parecida, mas está muito diferente esses gráficos aí. Significa que eu preciso usar uma malha mais densa. Por exemplo, se eu pegar aqueles elementos e os elementos menorzinhos, eu vou ter um gradiente de variação de tensão, por exemplo, menor. Então vai ter azulzinho, um pouquinho mais verde, um pouquinho amarelo e mais vermelho, assim por diante. Vai ficar mais próximo da resposta nodal. Então, se as respostas nodal elementar forem uma visão muito diferente, uma indicação é que eu preciso melhorar a malha, tornar a malha mais densa, diminuir o tamanho dos elementos, aumentar o número de nós e elementos. Bom, e outro jeito de eu verificar se a minha malha está boa é eu gerar a malha com o dobro de elementos e mandar ele calcular de novo. O problema disso é o tempo que eu vou demorar. Quanto mais elementos, mais demorado. Chega uma hora que eu demoro tanto tempo para ter a resposta que fica contraproducente. Eu vou explicar o que está por trás desse conceito aí. Então vamos pegar um caso aqui para a gente entender. Vamos dizer que eu esteja usando elementos de primeiro grau, elementos lineares. Ordem do elemento de primeiro grau, função de forma linear. E aí eu pego meu modelo e eu faço uma malha de 100 nós. E mando ele executar, marco o tempo de execução, 2 unidades de tempo, e eu marco a resposta. A resposta é 10,5, por exemplo, tensão máxima na peça. Aí eu falo, agora gere o dobro de nós, 200 nós. Meço o tempo de execução, agora, por exemplo, 4 unidades de tempo, e a resposta 11,5. Por que a resposta é diferente? Porque aquela malha era tão ruim que ele não conseguia calcular as respostas direito. O gradiente de tensão era muito grande, a malha era muito esparsa, e não conseguiu ter uma resposta acurada. Então, sempre a melhor resposta, eu falei desde o começo da disciplina isso aí, sempre a melhor resposta é com mais elementos, com mais nós barra elementos. Portanto, se com 20 nós a resposta é 11,5 e com 100 nós a resposta é 10,5, a resposta que está certa é 11,5. Bom, aí eu continuo, coloco o dobro de elementos, 400. Aí o tempo de execução é exponencial, 16 unidades de tempo. Resposta 12,1, quer dizer que a anterior está errada. Até agora a certa é de 400 nós. Aí eu faço com 800 nós. Tempo de execução, 256 unidades de tempo. Valor da resposta, tensão máxima na peça, 12,2. Portanto, essa está certa, a anterior está errada. 1.600 nós. Tempo de execução, 65.500 unidades de tempo. Resposta igual à anterior. Eu falo, opa, estabilizou a resposta. Não adianta eu aumentar o número de elementos que a resposta já está estabilizada. Portanto, qual é a melhor solução? A anterior.
porque é mais rápida e tem a mesma resposta final. Então a resposta é 12,2, por exemplo, tensão máxima na peça, o modelo, com 800 nós, e o tempo de execução 256 unidades de tempo. Aí eu faço a mesma coisa usando elementos de função de forma quadrática, ordem do elemento de segundo grau. Então, começo de novo. Por exemplo, faço 40 nós. Tempo de execução, 2 unidades de tempo. Resposta, 10,5. Passo para 80 nós. Tempo de execução, 4 unidades de tempo. Resposta, 11,5. Próximo, número de nós, 160. Sempre duplicando o número de nós. Lembra que isso aqui é elementos quadráticos. O tempo de resposta é maior, porque elementos quadráticos têm nós intermediários, se você lembrar da aula. Muito bem, tem resposta 12,1. Por enquanto a resposta certa é essa última, porque as duas anteriores estão diferentes, tem menos elementos, menos barra, elementos barra nós, portanto a resposta certa é sempre a que tem mais nós barra elementos. Coloco o dobro de elementos. Tempo de resposta, 265 unidades de tempo. Resposta 12,2. As outras estão erradas, essas estão certas até agora. Próximo. 640 nós. Tempo de resposta, 70.000. Resposta igual ao anterior. Opa! Quer dizer que é melhor procedimento para usar elementos quadráticos é o anterior. Porque a resposta é a mesma, 12,2, e é mais rápida. Eu uso só 320 elementos e o tempo de resposta é menor. Bom, agora eu tenho duas tabelinhas aí, uma para elementos lineares e uma para elementos quadráticos. A resposta final é a mesma, né? A resposta final ela converge, ela vai estabilizar no valor correto. Quanto mais elementos eu coloco, quanto mais elementos barra nós eu coloco, a resposta vai convergir para o valor certo. Então vamos dizer que já convergiu para 12,2. Aí eu olho as duas tabelinhas. Se eu usar elemento linear, eu usaria 800 elementos lineares, o tempo de resposta é 256 unidades de tempo. Se eu usar elementos quadráticos, eu ia usar muito menos elementos, 320, mas o tempo de resposta vai ser um pouquinho maior, 265 unidades de tempo. Então, nesse caso, que é um exemplo genérico, veja bem, isso aí são números genéricos. Eu coloquei quaisquer números para poder discutir, poderia ser totalmente diferente desses números. Não é sempre que a conclusão é a mesma, tá certo? Cada caso é uma conclusão diferente. Cada caso dá valores diferentes nessas tabelas aí. Neste caso, a melhor solução para mim, a melhor resposta, o melhor procedimento, a malha ideal é uma malha de 800 elementos lineares que tem o menor tempo de execução possível, 256 unidades de tempo. Muito bem, você pergunta para mim, professor, tá, isso eu sei porque eu fiz um monte de análise. E se eu não tivesse feito, como é que eu ia saber a malha ideal? Não tem solução, você vai tentando até descobrir. E aí o que acontece? Cada vez que você faz uma análise de elementos finitos, você guarda no seu caderninho qual é a melhor solução para aquele caso. E aí depois de 10 anos fazendo a análise de elementos finitos, você vai ter um monte de informação que chama know-how. E aí você vai ter ideia qual que é a malha ideal para o próximo caso. Porque ele é semelhante a um dos 10.000 casos anteriores que você já fez. Então você ganha know-how, você ganha conhecimento. E aí você fala, eu posso estimar que a malha para este novo caso é mais ou menos a malha que eu usei para aquele caso anterior, que é parecido aí com esse aqui. Então você vai ganhando qualidade no seu chute, né? Quanto mais experiência você tem, mais fácil, melhor, mais corretamente você chuta. É uma coisa do futebol, né? O cara que nunca chutou uma bola no mundo para fazer o gol, haja sorte. O cara que já chutou 1 milhão de bolas no gol, ele já sabe o que dá certo e o que dá errado, né? Então, para ver que ele vai chutar no gol, ele tem muito mais chance de fazer o gol do que o cara que nunca chutou, né? Eu acho que o cara pode ter chutado 1 milhão de vezes, é um perna de pau, nunca vai acertar mesmo, né? Mas vamos admitir que você é uma pessoa normal, né? Quanto mais você tenta, mais chance de acertar na próxima você tem, não é isso? Esse é o conceito básico da vida da gente, né? Muito bem. Para procurar a solução nodal, a solução elementar no Inventor Nastran, eu vou lá na barra de ícones, ícone Options, aparece a janela de opções de plotagem e eu tenho lá tipo de contorno, nodal ou elementar. Cherry picking. Cherry picking é um jeito de eu ver o resultado em nó a nó. Então eu pego o meu modelo, está na visualização, eu vou com o mouse e eu clico nos nós e ele vai mostrando para mim o valor da grandeza, tensão, deslocamento, o que quer que seja, tensão, von Mises, tensão máxima necessariamente, sei lá, o que eu pedi para ver, nó a nó, ele vai mostrando para mim. Tá?
Além disso, normalmente, todo software tem, o caso do MV também tem, eu posso pedir para ele me dar um carry picking automático, assim. Fala, me mostra qual é o nó que tem o máximo valor daquela grandeza, por exemplo, tensão. E o nó que tem o mínimo valor daquela grandeza, por exemplo, tensão de novo, por exemplo, o deslocamento, mais deslocamento na peça, mínimo deslocamento na peça, máxima tensão na peça, de Von-Mises, mínima tensão na peça de Von-Mises, sei lá, o que você quiser ver. É isso? Então, no Inventor Nastran, na barra de ícones, o ícone prop, né, no Inventor Nastran chama prop, chama de carry pick, no Nastran chama probe. Aí eu vou lá, vou posicionar o cursor sobre qualquer ponto do modelo, clico, e ele vai mostrar para mim, por exemplo, o valor da tensão naquele ponto. Por exemplo, está lá a tensão máxima na peça, o nó de tensão máxima na peça já é indicado, o nó de tensão mínima na peça já é indicado, no modelo, desculpa, já é indicado, e eu cliquei num nó qualquer lá, ele me mostra qual é o elemento, qual é o nó, e qual é o valor da tensão naquele nó, qual é a posição do nó, x, y, z, e assim por diante. Então eu posso ir clicando e vendo o valor nó a nó, o valor daquela grandeza, tensão, deslocamento, o que eu quiser, nó a nó. É lógico que as cores me dão uma ideia já, né? Eu tenho faixas de cores, sei qual é a faixa de valor de tensão ou deslocamento naquela região. Mas se eu quiser mais específico, eu uso o carry picking, clico no nó e tenho o valor naquele nó. Bom, para limpar as informações do modelo, é só ir na barra de ícones e usar a opção, o ícone Delete Probe, ele limpa a minha tela. Então, os marcadores de máximo e mínimo, como eu já disse, eles mostram o valor de máximo, o valor de mínimo daquela grandeza no modelo, né? O nó que tem o máximo valor daquela grandeza, o nó que tem o mínimo valor daquela grandeza, né? E eu posso ligar e desligar esse máximo e mínimo. Eu vou lá na minha barra de ícones, clico no ícone Object Visibility, pego lá a opção marcadores mínimo máximo, ativo e desativo ele a hora que eu quiser, né? E várias outras opções aí, estamos discutindo só isso no momento. Bom, estimativa de erro, no Inventor Nastran infelizmente não calcula estimativa de erro, mas eu posso usar, por exemplo, a informação limites mínimo e máximo de tensão. Como é que eu faço isso? Espera-se que eu tenha uma peça real que não esteja nada sobrando nem nada faltando nessa peça. Ou seja, que as tensões em toda a peça sejam próximas do limite máximo. Não ultrapasse, para a peça não quebrar, mas não tenha nada sobrando, né, na peça. Porque se estiver sobrando, quer dizer que o produto não é otimizado. Está sobrando material em algum lugar, por exemplo. Então eu posso usar isso para estimar se esse modelo está bom ou não. Por exemplo, se estiver muito longe o valor entre limite máximo e mínimo, quer dizer que eu tenho um modelo, uma peça que eu estou projetando, modelando, analisando, ruim, uma peça real ruim, quer dizer, tem pedaços dela que estão sobrando. Então, por exemplo, diminuir a espessura nessa região. Por exemplo, né, isso é um estudo de análise de engenharia, não faz parte da minha disciplina, mas para você ter ideia, né, eu estou estimando se o meu modelo está bom, né, se eu estou usando engenharia direito, se eu estou fazendo um projeto bom, é isso. Tá? Bom, finalmente, geração do relatório. Toda análise, todo trabalho que é feito, o cliente, ele exige um relatório. Pode ser o cliente interno, seu chefe na sua empresa, né? Ou um cliente externo. A sua empresa trabalha com assessoria de elementos finitos e você vai entregar o seu resultado para um cliente que te contratou, né? Contratou você ou a sua empresa. Então você vai entregar um relatório. Não de chegar lá e falar, deu tudo certo, viu? E bota o dedão para cima para ele. Ele vai falar, tá bom. Mostra o relatório assinado, o seu número do CREA, assim por diante, né? Não é que ele não confia em você, mas pode fazer, viu? Tá tudo bom. Peraí, meu filho. Prova para mim, né? Me mostra um relatório, mostra aí o que aconteceu, ver se está certo mesmo, né? Pode ser que ele não entenda no elemento físico, mas ele quer ver um papel na frente dele escrito que está tudo bom, né? E assinado por você, né? Com o seu CREA lá. Se tiver problema, ele vai lá falar, você quer assinar. Muito bem. E fazer relatório demanda tempo. Né? Análise demanda tempo, fazer relatório demanda mais. Todo mundo que trabalha sabe disso, né? Fazer relatório é trabalhoso, tem que fazer um bom relatório. Mesmo que seja um relatório simplificado, tem que ser um relatório bem escrito, com as informações corretas, bem apresentado e assim por diante, né? Bom, todo software que se preza, inclusive o Inventor Nastran, ele automatizou esse processo. Né? No caso do Inventor Nastran, é o Generate Reporter, o gerador de relatório. No caso, a tradução seria gera
relatório, né? Generate report, gera relatório, tá certo? Então tem lá a opção lá, eu vou na árvore de comandos, botão direito em cima da linha análise, eu tenho várias opções e tem lá a opção lá, Generate Report. Eu clico aí e ele vai gerar um relatório automático. Ele é razoavelmente configurável, esse gerador de relatório. Então eu posso, ele automaticamente inclui figuras e tabelas, do modelo, por exemplo, malha, quantos elementos ele tem, onde é que é a tensão máxima, qual é o valor da tensão máxima, informações, vamos dizer, meio padrões ele inclui automaticamente, mas eu posso customizar ele dentro de um certo nível, não muita coisa, mas de um certo nível. E ele gera esse relatório em HTML. E essa é uma grande vantagem, porque HTML, se você lembrar da aula lá de informática, lá no começo do seu curso, HTML é um tipo de arquivo que é aberto em qualquer browser, em qualquer lugar do mundo. Eu tenho o Windows Explorer, ele abre, Windows Explorer, ele abre. Eu tenho o Internet Explorer, desculpa, ele abre. Eu tenho o Chrome, ele abre, e assim por diante. Então, por exemplo, eu tenho um cliente lá no Japão. Como eu não quero até o Japão entregar o relatório para ele, eu não quero mandar pelo correio um relatório para ele, porque alguém pode parar, pegar no meio, descobrir a informação, né? Não pode. Então o que eu faço? Eu estou aqui no Brasil, gero o relatório, HTML, e falo para ele, ó, entra aí no Japão e acessa o endereço tal, e ele veio o relatório lá dele. Põe uma senha, por exemplo, ele entra nesse endereço, nesse link aí, pede uma senha que eu informei para ele, só ele sabe a senha, e ele vai lá, acessa o relatório, ele acessa, ninguém mais acessa, ele vê o relatório, não precisa até o Japão levar o relatório em mãos para ele, mais rápido, mais econômico e assim por diante. Então ele gera um arquivo HTML, tá certo? Alguns softwares também geram os tipos de arquivos, .doc e assim por diante. Mas HTML já está muito bom, né, para nós. Bom, e eu posso, como eu disse, configurar minimamente. Eu posso digitar uma introdução, uma conclusão personalizada, colocar o logotipo da minha empresa no relatório e assim por diante. Particularizar um pouco, personalizar um pouco esse relatório, né? E após gerado o relatório, o Inversionação automaticamente mostra para mim o relatório pronto, no bronze instalado na máquina, por exemplo, Chrome, Internet Explorer e assim por diante. Tá? Então daí, as telinhas do gerador de relatório. Então eu cliquei lá, Generate Report, aparece essa tela, eu digito lá o título, a data, qual é a autora, as informações que eu quero, mando avançar, coloco um sumário, né, um resuminho, se eu quiser, defino quais são as decisões de projeto, né, para eu assumir, por exemplo, que as decisões são pequenas, porque eu estou fazendo uma análise linear, por exemplo, aí, e assim por diante, escrevo tudo para o meu cliente saber quais foram as considerações que eu fiz, né, quais foram as considerações que eu fiz para fazer essa análise, mando avançar, digito, por exemplo, algumas informações a mais, definição de contato, se é que há contato ou não na peça, como que é a malha, por que eu usei essa malha, qual é o tamanho de malha, por que eu fiz mais elementos num lugar, menos em outro. Eu dou informações para o meu cliente poder analisar se ele aceita ou não aquele relatório. Continuo. Coloco informação sobre as cargas, de onde que elas vieram, qual é o valor delas, por que eu usei essas cargas e assim por diante. As fixações também, a mesma coisa. Escrevo um pequeno texto de conclusão. Olha, verifica-se que está tudo em ordem, que a peça pode ser fabricada ou não, precisa ser corrigida aqui, tem que melhorar o material aqui, ou tem que aumentar a espessura da peça lá, e assim por diante, né? O meu cliente vê o que tem que ser feito, né? No Brasil, não funciona, acabou. Tem que dizer para ele qual é a solução, para eu sou engenheiro, né? Então eu tenho, e finalmente, né? Então eu dou conclusão e tal, e depois que eu tenho todas as informações que eu digitei, se eu quiser ou não, eu mando concluir e ele mostra para mim o relatório no meu browser, no Chrome, no Netscape que ninguém mais usa, no Internet Explorer, no Opera, sei lá, no que você tiver instalado na sua máquina. Muito bem, a aula de hoje é essa. Muito obrigado por estar presente. Até a próxima oportunidade. Um abraço.